Oi, turma, tudo tranquilo com vocês? Espero que estejam indo bem no curso, estejam se mantendo firmes. Estudar dá trabalho, mas é para sempre, ninguém tira conhecimento de vocês. Essa é a terceira semana, esse é uma semana importante, nós temos o nosso encontro síncrono e também quero lembrar a vocês, nós temos uma segunda atividade avaliativa que é um estudo de caso 2, ok? Neste encontro aqui nós vamos ter a abordagem neoclássica com a administração por objetivos, a teoria institucional e a teoria contingencial. Eu tentei ser o mais prático possível naquilo que eu vou oferecer a vocês para que vocês possam aplicar no dia a dia das escolas. A abordagem neoclássica, ela vem de clássica de novo, é uma revisitação à abordagem clássica lá de trás, que era a administração científica com Taylor e a teoria clássica com Fayol. Ela não está dizendo que os caras estão errados, ela só está readequando a teoria clássica ao mundo dos anos 50. Tem que lembrar que nós tivemos Primeira Guerra, crise de 1929, uma Segunda Guerra, o mundo não era mais o mesmo, né? Então, é uma reafirmação daqueles postulados clássicos e uma tentativa de contraposição à teoria comportamental. Ela tentou diminuir a ênfase nas pessoas e aumentou a ênfase no comando, na estrutura. Tá? Ela criou conceitos de linha e de assessoria, de autoridade e de responsabilidade. O que é isso? Linha. Nós, professores, lá entregamos o serviço, somos linha. A biblioteca, a pedagoga, o pedagogo, o pessoal da merenda, o pessoal administrativo é setor de assessoria. Conceito de autoridade e responsabilidade. O gestor é o maior responsável pela escola toda, mas ele não ou ela não consegue estar presente todo o tempo e nem consegue fazer tudo. Para isso, ela delega um X de autonomia para alguém, delegando autoridade. Ao escolher aquela pessoa, ela é responsável por capacitar e dar as condições de trabalho para aquela pessoa. Se ela cometer um erro, o erro de quem comete não é da pessoa que cometeu, é da pessoa que escolheu aquela pessoa, ou seja, do gestor. Então, ele é responsável por erros cometidos por pessoas abaixo dela. Quando vocês veem algum político na televisão, em cargo de presidente ou governador, dizendo que não pode ser responsabilizado pelos erros e falcatruas de um ministro ou de um secretário, é bobagem. Quem escolheu e quem assinou a posse foi o presidente ou governador ou o prefeito, certo? Então, eu continuo sendo responsável. Significa que eu tenho que escolher as pessoas certas e dar apoio para aquelas pessoas. Essa teoria também, assim como o Fayol, defendeu a necessidade de departamentalização e porque tinha que dividir as coisas em departamentos para não ficar acumulado. E além do conceito de eficiência da teoria neoclássica, ele juntou também o conceito de eficácia, em que as empresas, as organizações deveriam buscar tanto eficiência quanto eficácia. Aqui também foi lançado pela primeira vez a necessidade de você medir tudo. Por que medir tudo? Para poder controlar resultados. Pai, na escola? Na escola significa o seguinte, verificar quantos dos nossos alunos estão chegando ao final, quantos evadiram, quantos de fato aprenderam, quantos passaram com as competências necessárias para o ano seguinte, quantos de nossos egressos foram parar no mercado de trabalho ou numa universidade. Eu tenho que ter esses números para poder ir controlando os resultados e gerar planos de ação quando necessário, certo? É fácil? Não. Eu consigo fazer tudo? Não, nem é para fazer. Então, vocês têm que delegar a autoridade para alguém fazer isso no lugar de vocês, e vocês vão lá acompanhando. A teoria contingencial, ela é uma teoria que eu gosto bastante, apesar de usá-la muito pouco nos meus artigos, porque ela diz o seguinte: não existe uma única forma de você fazer gestão. De acordo com as contingências que vão surgindo no ambiente, você tem que mudar a tua postura. Não existe uma única maneira de fazer. E muitas vezes, aquilo que você fez neste ano na sua escola pode não dar certo ano que vem. Aquilo que foi um sucesso numa outra escola
nem sempre pode ser utilizada integralmente na nossa. Muitas vezes a gente tem que adaptar. Não existe o conceito do Taylor de one best way, de só haver uma maneira certa de fazer as coisas. As coisas mudam o tempo todo. Mas o que eu mais gosto da teoria contingencial é que ela sugere a criação de projetos piloto antes de você sair e fazer toda a organização. Então eu fiz isso muito em hospital. Toda vez que eu queria testar um novo processo, eu pegava um dos setores, testava esse novo processo e geralmente pegava o setor com mais problemas. Porque se desse certo lá, dava certo em qualquer lugar. E à medida que os problemas iam acontecendo, eu ia resolvendo. E quando eu finalmente ia implantar em outros setores, já estava com tudo resolvido. Mas eu vi que havia um efeito que eu não esperava. Quando deu certo naquele setor, todos os outros setores começaram a me pedir para implementar, ou seja, eu não tive nem que convencê-los, porque eles viram os resultados. Eles viram que era possível trabalhar melhor com processos diferentes. Vocês têm que lembrar que as pessoas são muito receosas de mudanças, elas estão muito acostumadas a não fazer coisas diferentes. Eu recomendo firmemente, para quem ainda não viu, um videozinho que tem na internet, no YouTube, é Quem Mexeu no Meu Queijo, né? É muito legal, é bem isso, as pessoas têm muito medo da mudança. Então, a única coisa que eu tenho que entender é, muitas vezes uma solução que funcionou no passado não necessariamente funcionará no futuro. Uma das certezas que eu tive ao longo desse tempo como docente é que o aluno que eu fui não existe mais. Eu não posso aplicar nos meus alunos aquilo que aplicavam em mim. Eu tenho que ter novas formas de abordagem, de explicação e de exigência, porque o mundo é outro. Outra teoria interessante, e eu não dei a primeira, que é a teoria institucional, porque eu ia trazer a teoria quer dizer, ela de novo, que nem a neoclássica, institucional. O que ele diz? Essa é uma teoria que eu já uso bastante em artigo. Ela diz que se você quer ser legitimado pela sua excelência, é preciso que os outros percebam que você fez coisas que merecem ser copiadas, merecem ser replicadas. E existem 3 formas de incorporação desses modelos pelas organizações. Uma é o isomorfismo. Iso igual morfismo, forma, né? Coercitivo, que é na marra. Alguém determina que a gente age daquela maneira, e eles fazem isso do Oiapoque ao Chuí, numa escola, por exemplo. Nem tudo que funciona no Nordeste funciona no Sul, nem tudo que funciona no Sul funciona no Sudeste. Mas muitas vezes a gente é obrigado a adotar aquele modelo. O isomorfismo mimético, que é o que eu mais gosto, que é quando você tem uma organização que a gente considera de excelência e a gente tenta copiar e adaptar aquilo que deu certo naquela na nossa, para que a gente possa tentar atingir o mesmo grau de sucesso. E, finalmente, o isomorfismo normativo, que é o mais perigoso, que é o resultante da formação dos gestores. Em geral, nós fomos formados por uma mesma escola, uma mesma faculdade, quando numa mesma região. E a tendência é que a gente replique os conhecimentos que a gente aprendeu nos bancos escolares. E a gente esquece que pode ter outras faculdades, outras instituições de ensino, que ensinem outras formas de resolução diferentes daquela que a gente aprendeu. E quando a gente procura fazer o que todo mundo faz, a gente só repete a mesmice, né? A gente se fecha para o novo. Então, esse é o grande perigo. Ok? Espero que tenham gostado. Tentei simplificar as teorias da administração para vocês. Um grande abraço, até a próxima.